Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas. Aqui é nosso programa Projeto de Vida. Projeto de Vida é realizado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. O objetivo aqui é estar falando sobre projeto de vida, sobre programação existencial e assuntos correlacionados para a gente entender e estudar cada vez melhor o que nós devemos fazer, o que nós planejamos em fazer nessa própria vida humana. E, através disso, a gente traz aqui entrevistados, entrevistadas, trazemos também, né, nos blocos algumas informações úteis para a gente refletir no dia a dia. Para quem não conhece, nós participamos da Conscienciologia. A Conscienciologia é uma ciência nova, uma ciência que foi proposta pelo professor Valdo Vieira. E o objetivo é nós termos uma visão mais expandida, mais global, sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para onde que nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o objetivo dessa vida humana. Então, com base nessas dúvidas, que são, vamos dizer assim, dúvidas que estão sempre presentes nas pessoas, né? A Conscienciologia a gente tem ali como uma proposta, né, um trabalho, no caso técnico, científico, não místico, não religioso, buscando responder essas perguntas de uma maneira, às vezes a gente pode dizer que ela é bem complexa, mas a gente procura quebrar um pouco essa informação e tornar muito mais clara e perceptível. Nós sempre recomendamos vocês não acreditarem em tudo aquilo que a gente diga, mas tenha suas próprias experiências, reflita sobre as informações que nós passamos e avalie, tome as suas decisões, faça as suas ponderações e tenha as suas escolhas. O que nós estamos aqui fazendo é, de alguma maneira, trazendo ao debate essas informações sobre a vida, a vivência humana. Dentro de já, o que a gente admite? A gente admite que nós não vivemos uma única vez. Então, infelizmente, vou te falar o seguinte: você vai viver aqui muitas vidas. Por que a gente fala infelizmente? Porque nós percebemos, pelos nossos estudos, que a nossa verdadeira realidade não é essa realidade humana, mas uma realidade extrafísica, onde nós somos mais expandidos, mais capazes de resolver determinadas coisas, que aqui na vida humana a gente é um pouco limitado, sim. Nós estamos presos às limitações orgânicas, às limitações da matéria. Entretanto, apesar da dificuldade da vida humana, a gente percebe que ela tem um propósito. Ela serve para a gente refletir, para a gente ser desafiado, para de alguma maneira nós sabermos lidar com aquelas situações e com isso desenvolvermos competências, desenvolvermos atitudes, né? Ou seja, desenvolvermos conhecimento e através disso expandirmos quem somos, nós quanto consciencialidade, quanto pessoas, quanto indivíduos, a gente de alguma maneira crescer. Esse é o grande objetivo da vida humana, da existência humana. Uma existência humana sem desafios, sem colocado à prova, colocar à prova, ter algo que você tenha que superar, se tem que dar um gás a mais, a vida não tem valor algum, certo? Então nós temos que, ao terminar essa existência humana, olhar para trás e falar assim: ufa, foi difícil e consegui. É para isso que a gente está trabalhando. E o que a gente estuda dentro desse tema, né, projeto de vida? Nós admitimos que antes da vida humana, muitos de nós, não todos, né, a gente pode dizer que isso é uma realidade da Terra, do planeta Terra. Nós podemos dizer que essa realidade ela começa a aumentar a partir do momento que há uma madureza nas pessoas, mais reflexão dos indivíduos, eles vão estar mais lúcidos, a realidade multidimensional, pluriexistencial da consciência. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vive em múltiplas dimensões e nós temos diversas vidas humanas. Há de infinito? Não, a gente admite que vai chegar um momento que a gente não vai precisar ter essa vida humana. É como se essa tarefa, como se essa lição de casa a gente já tivesse superado. Então, se já superou, vão ter outros desafios que nós de fato desconhecemos. Tá? Mas fique tranquilo que isso ainda tem chão
há muito desafio ainda pela frente para a gente ir atrás. Agora, no primeiro bloco, a gente, para tentar responder essas perguntas e começar a aquecer os motores, nós trazemos a professora Isolete, que vai nos presentear, né? Vai trazer aqui o momento de autorreflexão a respeito da autogestão, ou seja, você fazer uma gestão de si próprio. Vamos à dica da professora Isolete e já voltamos. Olá, ouvinte, assinante de nossos Agora, o Momento Autogestão. canais, seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre etarismo. Recentemente, uma aluna de 45 anos do curso de Biomedicina em São Paulo sofreu discriminação por parte de colegas em relação à sua idade, e isso colocou o etarismo em evidência nas mídias e gerou uma série de debates. O etarismo é a discriminação por idade contra pessoas ou grupos. O termo etarismo ele foi usado pela primeira vez pelo gerontologista Robert Butler para descrever a discriminação contra adultos mais velhos. Mas esse termo e esse conceito eles evoluíram e frequentemente ele é usado em qualquer tipo de discriminação relacionada à faixa etária. Pode envolver preconceito contra crianças, adolescentes, adultos ou idosos. O mais comum tem sido discriminação com relação aos idosos. No dia a dia, encontramos situações onde as pessoas mais velhas têm dificuldade de encontrar emprego, de obter promoções ou de iniciar uma nova carreira. Elas são preteridas em relação aos mais jovens. E o curioso é que, às vezes, os mais jovens também têm dificuldade de ingressarem no mercado de trabalho, sob a justificativa das empresas de que não possuem experiência ou possuem pouca experiência. E aí, eles acabam se submetendo a baixas remunerações. Tem um artigo de uma pesquisadora da Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, a Sarah Barber, no qual ela conclui o seguinte: quando os mais velhos são vistos como deficientes cognitivos ou físicos, eles apresentam um desempenho abaixo de suas habilidades nas tarefas. Olha que interessante, o preconceito e o rótulo frequentemente atribuído a essas pessoas acaba impactando no seu desempenho. E a pesquisadora descobriu que as expectativas dos outros podem desempenhar um papel importante no desempenho dos adultos mais velhos, principalmente nas tarefas cognitivas e habilidades motoras, como dirigir. E tem lógica. O idoso acaba assimilando que ele é mais lento, que ele não tem competência, e aí ele vai declinando na sua performance. Relacionando esse tema com a autogestão existencial, perceba o quanto é importante estar atento a esse tipo de discriminação e agir. Não deixe que isso afete a sua vida e nem seja conivente com o etarismo nos ambientes onde você interage. Possivelmente você tem pais ou parentes idosos que podem estar vulneráveis a esse preconceito. E dependendo da sua faixa etária, você mesmo pode ser impactado por essas atitudes preconceituosas. Observe que inúmeras pessoas atingem o ápice da produção intelectual e a melhor performance em suas carreiras na idade mais avançada. Pois com o passar do tempo, elas vão acumulando experiências, vão desenvolvendo habilidades, aprendem com seus erros e com os seus acertos. Então, quando a gente amplia a nossa visão de mundo e entendemos que nós somos uma consciência multimilenar, que vem evoluindo existência após existência, fica totalmente sem sentido essa discriminação tipo o etarismo. A vida humana é, na prática, uma grande oportunidade para a pessoa avançar na escala evolutiva, para aprender e superar seus traços fardos. E aqui falando traços fardos são todas as suas dificuldades que podem ser relacionadas a dificuldades somáticas, dificuldades afetivas, econômico-financeira, social, enfim.
Cabe a cada um de nós gerir da melhor forma possível a sua existência, deixando um rastro de ações positivas ao longo da vida. Desejo ótimas reflexões. Quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nosso. Opa, pessoal, então desculpa. Então, voltando aqui, né, o que a professora Isolete falou, é muito importante, né, a gente perceber que essa condição humana, né, de idade e tal, né, pessoas aí de 40, 45 anos, gente, a gente tem que perceber que, de fato, a vida humana, ela é muito mais do que esse processo da variável cronológica. Você pode ter ali um jovem que seja, vamos dizer assim, idoso, que tenha muita experiência, que tenha muita atitude, muita reflexão, ao mesmo tempo que você pode encontrar uma pessoa idosa que ela é muito infantil, que ela tem baixa reflexão, que não entende de determinadas coisas que o mais jovem possa ter. Então a idade cronológica ela é importante sim, mas ela não é tudo. A gente tem que analisar qual que é a idade consciencial de fato, né? Ou seja, qual que é a experiência de vidas que aquela pessoa tem, né? Quanto que ela desenrasca, quanto ela tem desenvoltura, conhecimento. Então a gente percebe que há um conjunto de variáveis que nós temos que estudar. Agora, é boa a reflexão, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia. Olha, vamos para um rápido intervalo e no retorno estaremos com uma entrevistada que é a Najinara e ela vai falar para a gente sobre o processo da programação existencial e a condição aqui deixa eu ver aqui, do grupo karma, né? Então, grupo karmologia é uma ideia do karma, só que quando a gente pensa em grupo, e você está interessado, você admite o karma, você parou para pensar sobre esse assunto? Então, vamos retornar daqui a pouquinho. Agora, vamos para um rápido intervalo comercial. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo. Quem já estava conosco, vamos dar sequência, né, aqui à nossa entrevista, mas quem está ligando agora, saiba que nós estamos na RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado, 1320 AM, diretamente aqui da Tríplice Fronteira, né? É interessante que aqui a gente está pertinho do Paraguai, pertinho da Argentina, falando diretamente para você e para o mundo. Você pode sempre nos sintonizar das 10 da manhã às 11 horas pela rádio, né, pela AM, ou também pelas ondas da internet, pela qual a gente passa um link e vocês podem nos acompanhar. A própria RCI passa um link de áudio e a gente passa também um link de vídeo que vocês podem assistir ali no YouTube e ter ali até mesmo as informações, tanto de agora quanto os programas que já tivemos, né, que nós já trabalhamos. Bem, nós vamos falar com a Najinara. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como que está? Olá, André. Olá, ouvintes. Muito boa tarde. Estou ótima, muito feliz de poder estar aqui com vocês, interagir, compartilhar, refletir sobre as nossas vivências. E estamos aí para falar sobre essa relação, né, da proexologia com a grupocarmologia, né, que são duas especialidades da conscienciologia que nós aprofundamos aí nas nossas autopesquisas. Tá certo. Olha,
Então seja muito bem-vinda. Vamos aqui apresentar sempre, né, como de praxe, a gente faz aqui uma apresentação, né, da pessoa convidada, até para a gente conhecer um pouquinho melhor, né, dos atributos, das características, justamente quem a gente está conversando. Então, a Naji Nayara Costa. Nadjanaira é um nome Na, complexo mesmo, é um trava-língua. Nadjanaira é o nome em Tupi-Guarani. Tupi-Guarani? Esperança ao luar. É o nome em Tupi-Guarani, que significa esperança ao luar. Olha, Nadjanaira, então é complexo mesmo. então, então é muito bacana. E eu estou vendo aqui que você é natural de Salvador, né? E hoje está em Belo Horizonte, mas a sua formação acadêmica, ela é jornalista, mestre em comunicação social pela PUC Minas, e então é bem aí bacana a gente estudar, e a gente sabe também que você é professora universitária e CEO de marketing organizacional, quer dizer, você, o lado da comunicação, né, o lado da informação bem trabalhada, da apresentação, é a especialidade da Nadia Naira. Olha, mas muito bacana, vamos poder explorar bastante. Só para mais deixar aqui algumas informações, você conheceu a Consologia em 2017, ou seja, não faz tanto tempo, né, mas já tem bastante experiência. Por quê? Né? Porque você já é atuante, né, como voluntária, a gente percebe que você está ali no IPC desde 2018, é docente, né, desde 2021, e inclusive já publicou alguns verbetes e está em produção de outros mais. Então, quer dizer, é uma pesquisadora ativa, atuante, que está buscando entender cada vez mais e divulgando o processo da Conscienciologia. Então, esse tema, né, professora, seja bem-vinda, né, e o tema que você está trazendo é programação existencial, e que é o projeto de vida, né, que tem tudo, é o programa nosso. A gente fala sobre esse assunto, nós estamos aqui para comentar sobre o assunto e Grupo Karma. Agora, do ponto de vista inicial, a gente queria entender por que esse tema te tocou, o que você pensou no primeiro momento de trabalhar esse tema. Bom, inicialmente, André, esse tema, a relação Grupo Karma e Proex e Grupo Karma, ele me veio como um insight, né? Eu recebi o convite de estar aqui no Projeto de Vida e é algo que eu venho investigando já há algum tempo, fazendo os cursos, né, da Conscius, trabalhando ali a conscienciometria, trafores, trafares e trafais, né? Que são os traços forças, os traços fardos e os traços faltantes, né? Que nós costumamos aí trazer como neologismo da conscienciologia. Então, investindo aí nesses cursos, eu identifiquei pontos que até então eu não tinha parado para refletir em relação ao Grupo Karma, né? Então, eu sou de uma família de 13 irmãos, eu sou o oitavo filho. E minha mãe sempre dizia que eu fui o divisor de águas do grupo. Quando eu nasci, a vida da minha mãe mudou. Minha mãe já tinha ali 7 filhos, morava num palafita, à beira da maré, em Salvador, né? E quando eu nasci, meu pai estava vivendo um período desempregado, e meu pai era marinheiro da Marinha Mercantil do Brasil, então há muitos anos ali desempregado. E a minha mãe estava ali gestando o oitavo filho, que era eu. E aí, no dia, já próximo do nascimento, meu pai chegou e falou assim: mulher, eu consegui um emprego. E aí a criança, né, deu aquela sacudida e virou. E na hora ela falou assim: vai nascer. Criança vai nascer e é hoje. E aí ele falou assim: e tem mais uma notícia boa: nós vamos sair do palafita, da casa na beira da maré, e vamos morar lá no alto do morro, em chão de terra batido, mas terra firme, numa outra condição. Então já faz as malas que nós vamos mudando. Amanhã mesmo eu embarco, amanhã mesmo a gente muda. E aí a minha mãe falou assim: essa criança é a minha esperança, porque o tempo todo eu fiquei ali, os 9 meses, pensando, minha esperança, minha esperança. E aí tudo mudou. Então, eu fui entendendo aos poucos, né, o nosso papel ali como arrimo, como uma consciência que vem, né, num grupo familiar gigantesco e vai fazendo as mudanças. E aí, ao longo da minha convivência, né, com essas consciências, irmãos e pais, né, e eu fui percebendo que eu tinha uma diferença ali, eu tinha um comportamento diferente, uma manifestação diferente, né?
eu tinha muita lucidez, né? Que aí nós vamos chamar de da lucidez proexológica, né? Lucidez do qual é o meu papel ali, né? De apaziguar, a lucidez de uma palavra, a lucidez de observar. Eu tinha muitas ideias inatas, eu era muito silenciosa. E aí, quando eu comecei a fazer a listagem dos meus traços, eu precisei entrevistar os meus irmãos. Então, eu nasci depois de 7 irmãos, e eram somente 2 mulheres lá no começo, né? E entre as mulheres e a minha chegada foram 5 irmãos. Então, eu já cheguei, né, numa condição assim de convivência com muitos irmãos do sexo masculino, né, que a gente chama de androssoma. Então, tudo isso foi mudando ali a relação, né? E eu, Professora, só para a gente contextualizar, você está falando bastante do processo da família, que isso é o tema que você está trabalhando, né? O grupo Karma. Então quer dizer sim, que é relação. Só que a gente tem que deixar assim a informação para o pessoal que Grupo Karma não é só a nossa família, né? O Grupo sim, Karma é o vizinho, é o cachorro, são os animais, os professores, todo mundo que a gente conheceu. Teve uma ideia, às vezes, que o professor Valdo ele colocou para nós, eu não sei se você teve essa informação, ele falava o seguinte, ó, você quer saber alguém que é do seu Grupo Karma? Tá, o que, que eu faço? É simples. Verifica quantas vezes você nessa vida já cruzou com ela. Aí como que é assim? Imagina que você vai pegar um ônibus e você todo dia pega ônibus com uma determinada pessoa, ou pega um metrô, ou de alguma maneira encontra com aquela pessoa na padaria, só na padaria. Mas você encontrou aquela pessoa, ela sempre está ali. Então a gente percebe, né, Nádia, que esse processo, eu posso te chamar de Nádia, né? sim, Também. fica mais fácil. Então, Nádia, a gente pode perceber que esse processo de grupo karma, ele é É muito bem mais amplo. abrangente, né? Bem amplo, bem lembrado, André, porque aí eu frisei esse ponto, porque já era um grupo karma grande, né? E aí É, você já tem nasceu já já no. nasci com esse grupão. E aí, aos 21, eu fiz a minha grande reciclagem, que foi a reciclagem existencial, a minha Ressex, né? Eu saí da convivência desse grupo e vim para o mundo. Mudei, né, do Nordeste. E aí é exatamente isso. E por que, que eu estou encontrando essas novas pessoas? Por que, que eu encontro todos os dias, né, determinada pessoa no supermercado, na padaria, no ônibus, ou colegas de trabalho? E aí eu fui trabalhar num hospital, como jornalista de hospital e assessora de imprensa, coordenadora de marketing. E aí foram diversas ciências que a gente vai se relacionando, né? E porque naquele momento você tem ali a convicção, né? A prioridade de focar na sua evolutividade, considerando sua paragenética, né, suas ideias inatas, ou seja, qual é a senha de que você tem a convicção de que está no caminho, né, da sua programação existencial, né? E que vários grupos que vão surgindo na sua relação, que forma esse gigante grupo karma, né? O que, que você tem a ver com eles, né? Quais são as interprisões que a gente vai construindo ao longo dessa convivência, dessa nossa manifestação. E aí eu vim pensando também, André, na questão do autoposicionamento. Ou seja, eu entro num ambiente, encontro aquelas pessoas e a pessoa não vai com a minha cara, né? Por que, que ela não vai com a minha cara? Agora que eu tenho mais autopercepção, né, autolucidez, que eu venho fazendo minhas pesquisas, eu vou entender por que, que aquela pessoa não vai muito comigo, né? Por que, às vezes, até eu mesma chego num determinado ambiente, numa relação de trabalho, e eu não consegui construir um laço de afetividade com determinadas pessoas, né? E aí eu tenho que repensar, ela não vai com a minha cara, mas eu também vou deixar isso da forma como está. Então, qual é o meu posicionamento de fazer as minhas reciclagens intraconscienciais e cumprindo ali a minha programação existencial, ou seja, eu vim e eu tinha essa convicção que eu vim para ser uma pessoa melhor, mas eu não evoluo sozinha, né? E aí é um desafio, né? Porque para eu ter esse autoposicionamento, né, dessa interassistência, eu vou investir em cursos, em artigos, em GESCONs, né, gestações conscienciais, eu tenho que priorizar minha autopesquisa proexológica, ou seja, né, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para que eu tenha consciência de que o grupo Karma não era só aquele grupão de 13 irmãos e pai, né? Mas é o mundo inteiro e que a gente ainda nem tem consciência sobre isso. É, eu, eu até queria saber de ti o seguinte:
a gente, vamos pensar uma coisa, né, que quando a gente começa a estudar o grupo Karma, mas aí dá uma sensação, né, Nádia, que a gente pode entrar num outro raciocínio, que é o outro lado da extremidade, achar que, ah, não, então é uma coisa assim que, tipo, vamos pensar que é corriqueira, o meu grupo Karma é grande mesmo, então eu não devo me preocupar com isso. E a gente percebe que também não é assim, quer dizer, a gente tem assim um processo de convivência com as pessoas e que a gente sai bem ou sai mal daquelas relações justamente devido a essa condição, né? Ou seja, essa condição de dificuldade humana e muitas vezes você, que nem você falou, tem pessoas que você tem mais é, uma empatia Afinidade. maior, tem outras que não há esse espaço, não há, às vezes você gosta da pessoa, mas ela não te dá abertura, não é? É como se fosse às vezes a vítima e o algoz, não é isso? Então a Exatamente. gente percebe que essa relação com a Proex dá para perceber que ela é forte, porque a gente tem uma frase, né, também que é muito estudada na Conscienciologia, que nós vamos aonde os outros deixam a gente ir. É porque nós, querendo ou não, nós não temos toda a liberdade que as pessoas, até no processo do misticismo em comum, né? Ou seja, no processo lá do mais assim, místico, falar assim, não, eu tenho liberdade, né, de fazer o que eu quero. Não, nós não temos liberdade de É fazer o que eu quero e compreender, né, ir André? aonde eu quero, não é? O limite do assistente e o limite do assistido, né? E se o Isso, assistido não tiver lucidez, discernimento, ele também vira um assistido, né? O assistente não tem ainda, né, suas convicções, seus posicionamentos, suas autopesquisas, então nós vamos estar obnubilados. Falta lucidez plexológica para que a gente compreenda que está no tempo do outro e eu tenho que respeitar, né? E esse é o grande desafio, porque a gente também não pode entrar numa política, uma atitude, né, de salvar o mundo para ficar bem na fita, né? aham, É uma outra questão também muito delicada. Eu tenho a minha senha proexológica, eu vim para ser uma pessoa melhor, e aí eu quero que todo mundo, ser bonzinho com todo mundo. E aí eu esqueço também, né, que não é esse o caminho, né? É o sim, caminho da Tares com a lucidez, né? Com o exemplarismo, que é o grande desafio para cada um de nós, né? Eu melhoro sim. hoje, mas amanhã eu dou uma escorregada, amanhã eu caio, né? Porque estamos todos em processos evolutivos. Excelente. É muito importante a gente trazer essa informação, né? E muitas vezes, né, o que a gente estuda, pegando um dos lados, né, professora, que a gente trabalha muito na PEX, que a gente discute muito sobre esse processo do Grupo Karma na PEX, porque a nossa programação existencial ela é destinado tem uma parte que ela é destinada a nós, quer dizer que é como se fosse uma ProEx, uma parte da ProEx que ela é da sua evolução, tem a ver com o seu processo egokármico, né? É o karma com você mesmo. Mas você também tem uma programação que tem a ver com esse grupo karma, quer dizer, que nem você nasceu numa família numerosa, provavelmente com o passar do tempo você já percebeu o que você tinha que acertar de ponteiro com os demais. Aconteceu uma coisa assim também? Sim, sem dúvida, André. E aí é interessante você puxar de novo aí o grupo Karma nuclear, né? O primeiro grupo de origem que a gente vai percebendo com aquele olhar, né? Ou seja, eu não estou mais obnubilada, estou percebendo que eu estou ali, mas eu não faço parte dali, mas eu tenho alguma razão de estar ali, né? E aí a gente vai percebendo qual é o tempo que você permanece nesse grupo, quais são os exemplarismos que você traz para esse grupo e o momento de você se desligar do grupo sem esquecer dele, porque vai fazer parte, né? E talvez não seja só essa vida que eu vou ter que ressomar com esse grupo, vão ser várias vidas. E aí, quando você vai para um grupo maior, que ainda não é o nosso polikarma, né, universalista, né, numa amplitude muito maior universalista, você começa a perceber, puxa vida, eu estava numa situação mais confortável, porque lidar com o irmão, né, a gente briga, a gente tem as nossas desavenças, mas se ama porque é irmão. E com o grupo externo, né? E com as relações de trabalho no dia a dia, como é que é isso, né? Porque é um desafio muito grande. E aí é o tempo todo você não esquecer daquele grupo karma familiar,
porque ainda tem um vínculo, tem um laço. E recentemente eu estava falando sobre isso e falei assim, nossa, eu ainda tenho uma dívida para com eles, porque eu saí muito cedo, eu fui a que estudei, eu cheguei num nível de formação mais elevado, né? Acessei alguns conhecimentos que não me tornam melhores, mas me tornam mais lúcidas se eu fizer o uso adequado desses conhecimentos. E aí a gente olha, né, não para trás, mas olha para o grupo e fala assim, eles ficaram, mas ficaram por causa da condição deles, e eu não posso trazê-los todos comigo, né, dentro do paradigma consciencial que eu acessei, e que aí eu compreendi a minha programação existencial à luz do paradigma consciencial, que eu não poderia trazê-los comigo, e a não ser exemplarista, baseada nos conhecimentos que eu adquiri. Então, assim, é um desafio muito grande, né? Você não deixar de lado e também você não estar conivente com posturas, manifestações que não têm a ver mais com o seu momento atual. Muito bom, ou seja, a gente percebe, né, professora, que esse assunto, ele é um assunto assim muito vasto, né? Porque a nossa programação existencial, ela às vezes está determinada a gente atender determinadas pessoas, né? É interessante, professora, eu sempre penso nisso, né? Quando acontece esses filmes estadunidenses, que tá lá a pessoa no leito de morte, né? Aí tem aquele irmão que se arrepende e quer reconciliar com o outro que está morrendo. Aí de repente, primeira coisa, né? A gente sabe que a morte não existe, né? É que de fato as pessoas elas vão continuar existindo, né? Tipo, aquele é a morte do corpo, é o descarte daquele corpo, mas as pessoas e as relações elas continuam, sejam boas ou ruins. E aí a gente sabe que tipo, pô, mas a pessoa morreu, faleceu antes daquele pedido de perdão, daquela reconciliação que era desejada. Sabe aquelas cenas de novela, assim, de filme, né? Ó, né? E agora, o sofrimento, eu vou sofrer Vai eternamente. carregar a culpa até a ressoma dela, né? Até a Exatamente. dessoma dela. Professora, olha, isso está muito bom, mas a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são a situação, né, na relação do Grupo Karma e as escolhas lúcidas sobre o dia a dia, as suas tomadas de decisão, mas você não fale agora, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno voltamos com a Najinayara. Então, estamos aqui voltando para conversar com a Nádia, né? Então, às vezes é mais fácil, né, professora, falar, mas eu vou acostumar com seu nome, viu? Seu nome é bonito. Tá bem? E sem falar, né, que a gente percebe, né, professora, que esses nomes que muitas vezes tem, eu não sei se o teu é Guarani? Não, é Guarani. Guarani. Tupi-Guarani, né? Que a gente sabe que tem muitos lugares, tem muitos ambientes no Brasil que tem nomes em Tupi-Guarani e tal, e a gente sabe que o significado é bem interessante, né? Sim. E não é por acaso, os nomes, né, são palavras fortes que evocam determinadas situações, e o teu nome é um nome forte, né? Então é bem interessante de se estudar. E isso tem a ver com o Grupo Karma, né? Tem a ver Ou com o Grupo seja, Karma. Minha avó era índia, né? E no dia do meu nascimento, a minha mãe teve uma projeção e foi numa aldeia indígena me buscar, na hora do parto. é mesmo, E ela me interessante. buscou lá na aldeia, e aí, quando ela retornou, eu estava nascendo, escorreguei, como nós dizemos assim, escorreguei e saí igual quiabo, não teve dor, não teve sofrimento, né? E Uhum. ela lembrava do meu nome que foi informado para ela com o casal de índio que entregou lá no extrafísico, mas ela não lembrava o significado. 18 anos depois, estudando numa aldeia indígena sobre cultura indígena, o pajé ouviu meu nome e falou o significado. E aí eu falei para minha mãe, ela falou, era isso, mas eu não lembrava. Gente, é mesmo? Que bacana! Uma história muito bonita essa, hein, Nádia? Olha, parabéns, viu? Bem interessante. Olha, você tá vendo que, ó, você tem crédito aí com o seu Grupo Karma, hein? Ó, não, a coisa tá favorável aí pro teu lado. E é Agora, eu interessante, queria... André, que a relação, né, que aí você falou, o Grupo Karma é com plantas, com bichos, né? Eu tenho uma relação muito forte com plantas, né? O que a gente chama de dedo verde. Tudo brota, tudo floresce, os bichinhos gostam de aparecer para mim, sabe? Essa relação muito forte.
e ao mesmo tempo eu tenho ali uma postura assim, eu estou cuidando, né? Não tem aqueles apegos, eu estou cuidando do bichinho, do animal que eu tenho em casa, estou cuidando, sem muitos apegos, né? As plantinhas, eu tenho quase uma floresta amazônica aqui dentro de casa e as flores brotam, sabe? Dão flor o ano inteiro, diversas Você tem raridades. dedo verde? Dedo verde, dedo É. verde. Ou seja, só para o público saber, é uma expressão popular, né, que se tem muito, que a pessoa ela tem um padrão de energia que ela potencializa as plantas, né, em que ela interage. A gente pode tanto matar e intoxicar as plantas, os animais, as pessoas, quanto a gente pode abençoar, energizar, né, fazer com que desenvolva. E o teu caso, então, você está ajudando aí, colaborando com, né, com as plantas. Com o Grupo Karma. E aí, pegando esse processo, professor, a gente ficou aí de falar um pouquinho sobre essa questão das escolhas, né? Das escolhas lúcidas, né? E como que isso funciona dentro do processo da programação. E o que você daria de dica do ponto de vista de pensar programação e grupo Karma e essas escolhas? Para que a gente possa fazer escolhas, a gente tem que ter lucidez, ter claro, né? Essa autolucidez proexológica. Desde jovem eu já tinha essa convicção: olha, eu não posso ir por esse caminho porque não vai ser legal, vai me desviar. Eu não posso usar drogas porque não é isso que eu quero. Eu não posso ir para o convento porque eu já fui para o convento em várias outras vidas, várias outras ressomas. E aí, nessa vida, eu tentei fazer isso e eu estava ali já para decidir. Eu falei, não é isso. Então, essas escolhas, elas são definitivas para que a gente perceba se está ou não, né, na rota, né, cumprindo ali Ou as seja, você está linhas. querendo dizer que nessa vida você já tinha pensado em ir para o seminário, é isso? Sim, porque eu vim com todas as energias que eu percebia da questão da santidade, do tornar-se melhor, tornar-se uma consciência melhor, era estar dentro de uma linha dogmática religiosa. Eu vim com isso muito claro, né? Ou seja, você tinha uma índole, né, desde a infância, de ajudar os outros Sim, e sim. queria viabilizar uma forma disso. Sim, um caminho que fosse mais rápido, né? Que me Uhum. levasse ao cumprimento, né? Do que diz a professora Ana Manzonetto, né? Da síndrome salvacionista. Eu vou tentar ajudar todo mundo, ser boazinha, porque aí eu ascendo mais rápido, né? Eu alcanço a minha santidade mais rápido. E aí, naquele momento, eu falei, mas não é esse o caminho, não é por aí, né? E aí foi interessante que meu primeiro vestibular, a redação aos 18 anos era: se alguém te pede um peixe, não dê, ensine-o a pescar. Era o tema da redação do vestibular. Aquilo me soou como uma senha. Não, eu não tenho que dar, fazer a caridade. Até posso, né? Faço prioritariamente a tarefa da consolação, que é a primeira tarefa, porque ninguém que está pedindo um peixe, que está com fome, você vai dar um livro, né? Ou você vai dar algo que ela não vai conseguir resolver a necessidade básica fisiológica dela. Então, as nossas Entendi. escolhas, elas vão pautando nossa vida, nossa programação existencial. Só que para Sim. que eu possa fazer escolhas, eu tenho que estar bem lúcido, se auto-perceber, autoconscientização de qual é a sua programação, né? O que você programou no curso intermissivo, que talvez seja um desafio maior, de fazer autopesquisa para tentar acessar, ter recuperação da sua consciência de cons, né? A unidade de medida cosmoética ali da sua recuperação de cons, para saber o que eu vim fazer aqui e eu estou fazendo. Então, as minhas escolhas, elas vão determinar um desvio ou uma rota, né, específica a ser seguida. E quando eu falo rota específica, é de acordo com o seu nível evolutivo, o seu momento Entendi. atual. Professora, e olhando assim as técnicas, né, que a Consciologia oferece para a gente procurar viver melhor, você aplica alguma técnica? Por exemplo, a gente sabe que tem os inversores existenciais e tem os reciclantes existenciais. São duas técnicas, né, do ponto de vista que está relacionado ao processo do grupo Karma. Né? Tem muita gente que, por exemplo, tem um nível que lá na infância, desde a infância, desde jovem, tem um nível assim de comprometimento assistencial
e de alguma maneira ela acaba ficando mais focada nisso. Tem outros. Então, como que você trabalha, você vê esse aspecto? Se formos considerar nomenclaturas, né, categorias, eu vou me considerar reciclante, né? Você se Só que não considera uma basta uma reciclante. reciclante. Só que não É basta. importante só a gente colocar o porquê reciclante. O que te leva a você considerar que você está numa condição de reciclante De existencial? reciclante. Eu não tenho mais idade para ser um inversor existencial, né? Já passei dos 29, já estou chegando na casa dos 50. Então, eu sou reciclante porque eu escolhi como técnica vir fazendo reciclagens intraconscienciais e também reciclagens existenciais, que são mudanças, né, no nível mais avançado de mudança de padrão, de comportamento, de autoconscientização da sua programação existencial. Então, não basta eu me categorizar, me dizer como reciclante, mas o que eu faço com essa técnica, né? O que me leva à convicção de que eu sou um reciclante, que eu estou fazendo essa reciclagem para conseguir cumprir a minha programação existencial? Mudar minhas posturas, fazer as minhas reciclagens intraconscienciais baseadas em técnicas, fazer as minhas pesquisas, autopesquisas, né? Conseguir investir em cursos, né, em TARES, em posturas cosmoéticas, né, que é primordial, né, e fazer o equilíbrio nas relações, ter uma convivialidade mais sadia, né, cada vez mais sadia, com o grupo Karma, que não é só o familiar, mas o grupo Karma como um todo, que está aí na sociedade intrafísica, na SOCIM, né, e, sobretudo, ter em mente que a multidimensionalidade também faz parte da minha reciclagem, né, a relação com as consciências, né? Como é que eu assisto essas consciências, como é que eu pensionizo e atraio essas consciências, ou padronizo ali, revejo algumas posturas, reciclo posturas que ajudam também a reciclagem dessas consciências que são minhas companhias extrafísicas, né? Deixa eu só contextualizar para o pessoal, para o público, né, para o ouvinte, que a gente considera, né, professora, que existem duas grandes técnicas que a Conscienciologia ela nos ajuda do ponto de vista do projeto de vida. Uma delas que seria o inversor existencial, que ele quebra uma linha que é meio que natural, humana, que é o quê? As pessoas elas são meio que direcionadas a ter uma existência visando ela casar, ela ter filhos, ela ter uma carreira numa empresa, ela ter estabilidade, ela conseguir, vamos dizer assim, desempenhar o seu papel social. E aí, muitas vezes, lá na terceira, quarta idade, ela percebe que ela pode oferecer mais ao planeta, à sociedade no geral, e ela acaba então fazendo coisas bacanas, coisas que vão de alguma maneira impactar a vida, o bem-estar geral. Seja através da via da profissão dela ou através de outras coisas em paralelo à sua profissão. Aí, com base nisso, né, professor, a gente estuda que o inversor existencial ele seria uma outra etapa, uma outra característica aonde a gente tem o quê? A gente teria uma condição em que ela inverte essas questões, em vez de fazer uma coisa boa lá no final da existência, ele antecipa para a fase. Mas basicamente isso não aconteceu contigo, é Não correto? aconteceu, não aconteceu. E, inclusive, André, eu vinha com essa convicção de que eu seria uma inversora existencial. E aí, a mesologia, né, o meio em que eu nasci, o acesso foi mais difícil aos conhecimentos. Embora eu tenha tido uma senha, aos 14 anos eu li o livro psicografado pelo professor Valdo Vieira, né, que é o propositor da Conscienciologia. Eu li o livro Cristo Espera por Ti. E foi muito fácil a leitura, porque eu era uma leitura ávida, né, uma leitura ávida para aquisição de conhecimentos. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de investir mais nesses conhecimentos, possivelmente eu seria hoje uma inversora existencial, porque eu comecei muito cedo a ter essa consciência de que eu precisava ser uma consciência melhor, ajudar pessoas, né, pedir menos, né, na tarefa assistencial. Então, eu teria sido, mas as condições me levaram hoje a ser uma reciclante.
Entendi, professora. E basicamente o reciclante ele acaba tendo uma vida onde ele de alguma maneira há um despertar, há uma lucidez maior dessa realidade, da importância dessa vida humana e ela vira a mesa, né? Ou seja, ela acaba mudando coisas, ela dá seus pulos e começa de alguma maneira a colocar no eixo a sua existência fazendo o que ela vê que ela tem como propósito, como objetivo de vida, e aí em detrimento de uma postura, vamos dizer assim, mais leniente, deixa disso, né? Ou seja, deixa a vida me levar. Então ela Sim. acaba tomando um nível de um protagonismo que gera esse aspecto do reciclante existencial. E é neste aspecto que você se enquadra, então. Isso aconteceu exatamente comigo, André. Eu tive filhos cedo, um casal de filhos, e eles ficaram adultos também, né? Mas num período em que eu estava ali na fase produtiva e eu fiz uma virada 360 graus. E aí, durante a pandemia, eu investi ali na técnica de mais um ano de vida e eu percebi que eu fui muito mais produtiva, eu investi em cursos, eu ajudei mais pessoas através do online, eu me conectei com aquele grupo Karma que a gente não esperava encontrar e que encontrou no online, né, nas relações aí virtuais. Então, eu percebi nitidamente que eu fiz uma virada bastante significativa, né? E quando a gente faz essa virada, quando a gente é reciclante, ali tem auto-pesquisa, auto-percepção, auto-posicionamento, a responsabilidade aumenta. E aí não dá para deixar a vida me levar, né? Os desafios são maiores. Então, se você ajusta a sua rota, a sua bússola consciencial, os desafios também se apresentam. Mas nada que você não dê conta, porque você está mais autoconsciente, né? Do seu projeto de vida. Excelente, muito bem. Professora, vamos aproveitar e vamos fazer também um novo rápido intervalo comercial. E nós já voltamos. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse investimento em estudos, como que isso pode alavancar determinadas competências que vão, de repente, ajudar a programação existencial, ou seja, esse lado desafiante que se tem da programação existencial. Mas não responda agora, a gente daqui a pouco conversa, tá bom? E voltamos aqui com a professora Nádia, e ela está falando, né, uma professora veterana, ela está falando aqui do ponto de vista da programação existencial e o Grupo Karma. A gente está percebendo, gente, que o Grupo Karma é algo complexo, né? Às vezes a gente faz por merecer e faz com que um limão vire uma limonada. A gente pega uma situação, um relacionamento difícil e transforma um relacionamento prazeroso ou produtivo, né? Você não precisa estar de bem com todo mundo, mas você pode funcionar, você pode ajudar muita gente, né? Inclusive daqueles que não têm um afeto aberto para a tua pessoa. Então a gente percebe que a programação existencial ela requer desafios e investimentos. E a gente deixou uma pergunta no ar para a professora, qual que é a importância do indivíduo ele fazer investimentos em si, em determinados aspectos até de trabalho, para ela poder alavancar determinadas assistências, determinados estilos que irão impactar, né, no processo assistencial. André, inicialmente uma dica, né? Eu não posso estar trabalhando naquilo que não me ajuda na minha programação existencial. Então, eu tenho que abrir mão de algumas condutas, algumas manifestações, padrões que não estão condizentes. Então, isso já vai ajudar a estar dentro da minha rota da programação e fazer assistência no nível bem mais amplificado, né? De grupo Karma bem mais amplo, caminhando aí para uma policarmalidade, um grupo maior universalista. Quando a gente começa a investir, né, na autopesquisa, foi o que eu fiz ao longo desses últimos 5 anos, quando eu acessei o paradigma consciencial, eu estava decidida a fazer doutorado. E aí, quando eu acessei o paradigma, eu falei, não, eu vou pegar o dinheiro do doutorado e investir nos cursos, na minha reciclagem, porque eu entendi que eu tinha um projeto de vida e que possivelmente aí é de cada um, eu estou atrasada porque eu acessei esses conhecimentos agora, eu ampliei minha percepção agora de mundo, né, de mundo multidimensional. Agora que eu tive
autopercepção do meu holossoma, dos meus 4 veículos de manifestação, das minhas energias, o que eu faço com elas. Então, quando eu investi nos estudos, em pesquisas, em verbete, em artigos, sobretudo fazendo ali reciclagem daquele ponto que são os pontos de cronificidade, né? Ou seja, os pontos crônicos que me dificultam ali superar alguns gargalos evolutivos, que não me deixam cumprir a minha proexis. Minha rigidez pensênica, né? O meu modus operandi ali, perfeccionista, rígido. Professora, é importante a gente explicar o que é ser essa rigidez pensênica. Sim, a minha rigidez pensênica é o modo como eu funciono. Eu sou rígida, cheia de regras, né? Tem a ver com as minhas existências anteriores. Se eu fui religiosa, eu tinha uma rigidez, um padrão, né? Uma ética muito exagerada, exacerbada, um perfeccionismo, um detalhismo, aquilo que você acaba projetando na relação com o outro, e aí as pessoas vão tomando antipatia, é muito severa, é muito rígida, é muito general. Então você vai dificultando as relações. E dificulta para si também, porque você não amplia a sua visão de mundo, né? Você não muda os seus filtros, a sua maneira de ver, né, os contextos e as relações. Então, eu vim fazendo reciclagem, sobretudo nesse ponto. E aí, não é fácil a gente fazer essa reciclagem, ninguém muda de uma vez, né? Ou sozinho, ou talvez a gente nem mude nessa existência, precise de várias outras. Mas, quando a gente tem convicção, a gente tem lucidez, a gente tem posicionamento firme, vontade, a gente consegue dar passos significativos e mensurar. De que forma eu estou mensurando isso? Olha, eu já não penso mais dessa forma, eu já consigo flexibilizar, eu já percebo quando eu sou rígida. Opa, eu fui rígida. Opa, pensei aqui, né? Pensamentos, sentimentos, energias já vieram ali com meu padrão de rigidez. Então, eu vou fazendo minhas auto-reflexões, minhas auto-percepções, para perceber qual foi o nível de mudança, né? E quais os ganhos que essa mudança me trouxeram e também trouxeram para a minha convivialidade. Então, esse é o grande desafio, né? A gente Perfeito. perceber através desses investimentos, das técnicas, dos estudos. Então, eu fiz uma escolha, não vou fazer doutorado, eu vou investir nesse curso, eu preciso melhorar minha forma de pensar, de agir e as minhas energias na minha relação com o outro ou com os outros. Professora, é interessante que quando a gente estuda a programação existencial, por exemplo, que essa atitude que você tomou, ela pode estar perfeitamente cabível no teu contexto e no contexto de uma outra pessoa ser de uma outra forma, né? É Exatamente. importante de ver a singularidade da consciência, ou seja, a Nádia funciona e tem uma ficha evolutiva, um processo de grupo karma, uma forma de resolver aquela situação, aquela equação, e uma outra pessoa que você pode até fosse até uma irmã gêmea da Nádia, né? Não seria Verdade. a mesma receita de bolo, não Não, não daria certo. funciona. A singularidade, né? É tudo muito personalíssimo. A minha ficha evolutiva, eu tenho tempo, eu tenho meu modo, eu tenho as minhas energias. Ela vai funcionar para mim. A programação existencial que eu fiz é singular. A programação, o projeto de vida é para todos, todos, né, que consideram, né, que viveram ali passaram por um curso intermissivo e fizeram uma programação, um projeto de vida para essa ressoma. É muito singular, né? E aí, quando eu fiz essa escolha, eu falei assim, olha, eu sempre gostei de buscar conhecimento. Quando criança, eu decorava palavras no dicionário. Eu tinha 7, 8 anos, eu já lia o dicionário para memorizar de 5 a 6 palavras por dia. E aí, no meu vocabulário, eu poder trazer isso. Não veio fácil, eu precisei chegar no ensino médio, e aí quando eu conversava, dava uma aula, apresentava um projeto, vinha, falando, nossa, mas essa menina fala muito rebuscado, e eu achava aquilo tão importante, porque aquilo eram recuperações de memórias, né, recuperações de cons, de que eu tinha uma intelectualidade, de que eu podia melhorar a minha comunicabilidade. Como fazer isso se eu não investisse em estudo, em conhecimento, em pesquisa? Muito bom. Professora, a gente está meio que direcionada, né, para os minutos finais. Eu queria que você falasse daquilo que você tinha planejado, né, falar aqui com a gente, discutir conosco sobre Grupo Karma, Grupo Karmologia. Quais são os pontos que ainda você gostaria de explorar, né, aproveitando esse tempo ainda que nos resta? O que eu gostaria de explorar e deixar assim, né,
que não é exatamente uma dica, porque aí a gente considera a singularidade de cada um, é a autopesquisa proexológica, né? Através da autopesquisa, eu vou entender a minha relação com o meu grupo Karma, o meu papel ali naquelas relações, a minha convivialidade, eu vou ampliar o meu discernimento. Então, isso é muito importante, investir na autopesquisa, né? Eu fiz um balanço existencial que mudou, foi uma virada, assim, significativa para mim, para que eu pudesse entender, aprofundar na proexologia, né? Eu faço parte de uma outra IC, né? Que é a IC voltada para o Mata Persene da projeção lúcida, mas a proexologia, ela me mostrou que quando eu vou para minhas projeções lúcidas, eu tenho um papel a desempenhar ali na multidimensionalidade. Então, é importante a gente ter aí a coerência das nossas manifestações e entender que elas fazem parte da nossa programação e que a gente tem que estar nessa rota, né? Nessa bússola mais assertiva. Professor, excelente professora. Quais seriam aí as suas considerações finais, né? Eu agradeço, André, a oportunidade de trazer esse tema. Eu recebi, assim, chuveiradas aqui de energia. Parecia que as minhas companhias estavam todas aqui, né, com amparo, inspirando, trazendo as palavras, né? Às vezes eu falei isso, fui eu mesma que falei. Então, assim, a oportunidade foi muito boa e eu acredito que esse projeto de vida, né, com cada entrevistado, cada convidado, elucida mais, amplifica aí nossa autoconscientização quanto à nossa programação existencial. Eu agradeço imensamente. Professora, nós que agradecemos. A gente sabe que o assunto ele é vasto, tanto, né, sobre o grupo Karma, entender essas relações entre as pessoas, o como melhorar, quais são as estratégias que vão impactar na nossa programação, no nosso projeto de vida, porque isso muitas vezes necessita de investimentos, um determinado esforço pessoal. Então, nos aprofundar sobre essa relação e como aproveitar a vida humana e não desperdiçá-la, porque a gente sabe que não tem como. Se a gente não resolver um problema nessa vida, vai ficar para o outro. Então, as coisas elas podem virar uma bola de neve, e não é assim que a gente deve agir. Então, olha, eu agradeço você trazer esse tema e fica o convite para você pegar outras facetas e a gente poder explorar mais nos próximos programas, tá bom? Obrigada, André. Até a próxima. Então agora, pessoal, despedindo de você, ouvinte, a pessoa que está assistindo a gente pelo Facebook, né, da PECS ou Facebook da própria RCI. Espero que vocês tenham gostado, né, e curtido e refletido, né, sobre programação existencial. A gente sabe que cada um tem a sua programação existencial, mas a gente consegue aprender e refletir muitas coisas olhando o caso e o exemplo dos outros. E ficamos por aqui e semana que vem tem mais. Então continue na programação da RCI, sempre ao seu lado. Até mais, até sábado que vem.